Olá, bom dia. A gente recebe aqui nos nossos estúdios da RBV Rádios em Videira, em uma visita que está ocorrendo já há algumas semanas no município de Videira, Bispo Dom Cleocir, também em conjunto, Padre Fernando, pároco do município. Bispo, Padre, sejam bem-vindos. Bom dia a vocês. Bom dia, Ernesto. É uma alegria estarmos aqui com vocês, transmitindo sempre coisas boas e bonitas. Esse é o motivo de nós também estarmos aqui. Comunicar vida, comunicar esperança e sempre buscando vivenciar aquilo que o nosso povo vivencia no seu cotidiano. E nada melhor do que dizer do trabalho de vocês, da comunicação. Que maravilha nós termos pessoas que se identificam com o povo, com o trabalho, na comunicação de notícias, mas não somente isso, de conhecimento e tantas outras informações que são de grande interesse para toda a sociedade. Padre, bom dia. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, estamos aqui visitando a rádio, visitando os estúdios e compartilhando um pouco da nossa vida, da nossa fé com o povo de Deus, de maneira muito especial com o nosso povo querido de Videira. Dom Cleocir, o senhor está cumprindo uma agenda aqui no município de Videira já aí desde o início de agosto e deve se estender aí até o início do mês de outubro. São aí em média de 60 dias de uma visita pastoral aqui na comunidade de Videira. Como que se deu a intenção dessa visita e qual que é a importância dela para a comunidade? Muito bem, Ernesto e ouvintes. Na verdade, quando eu fui escolhido para ser bispo pelo Papa Francisco no ano de 2021, eu sempre tive o propósito de visitar as pessoas, visitar as comunidades, visitar instituições, porque é assim que eu me entendo. Eu não me vejo como bispo, Ernesto e ouvintes, ficando lá em Caçador, atrás de uma mesa, esperando que as pessoas venham até mim. Eu sempre tive essa intenção, até porque o Papa Francisco, que me nomeou, ele sempre dizia que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Ele queria que nós fôssemos uma igreja em saída. Ele até, numa expressão, comentava que ele preferia uma igreja enlameada, com lama, do que uma igreja parada, do que uma igreja estagnada. E é isso. O objetivo principal é esse: ir visitar, encontrar as pessoas, as comunidades, as lideranças, as forças vivas da nossa sociedade, porque nós nos entendemos dessa forma, indo ao encontro das pessoas. Então, esse propósito ele já vem de longe, lá de 2021, quando eu fui nomeado. Essa era a ideia. Essa está sendo a ideia que concretizamos a partir das nossas visitas pastorais, que tem como objetivo visitar, conhecer as pessoas, as comunidades e que as pessoas e as comunidades também conheçam mais o bispo. Então essa é a proposta primeira, que já vem de longa data e que nós já estamos colocando em prática há 2 anos e meio. E, Padre Fernando, como que é para a paróquia aqui do município receber a visita de Dom Cleocir aqui no município? Bem, a visita do Dom Cleocir é uma visita que já começou a ser planejada antes, né? Bem antes. Comunicando as comunidades, preparando. E assim, a visita do bispo na nossa paróquia, ela é querida e desejada. E foi um momento bonito para cada comunidade essa preparação, a preocupação. Vamos ver quem que vai receber a visita do bispo na casa, os doentes, vamos ver quem vai acompanhá-lo, vamos ver como vamos organizar a celebração, a sua visita, o que nós vamos fazer de confraternização para a comunidade que o recebe. Então, assim, esses 60 dias já começaram a ser preparados bem antes. E a visita não se resume, então, ao dia que o bispo vai, mas toda uma movimentação que une a comunidade em torno de um evento. E um evento que tem como objetivo promover realmente a unidade. E isso é bonito. Então a visita do Dom Cleocir na nossa paróquia é desejada, é querida.
E eu sempre digo, está sendo um tempo de graça para a nossa cidade, para as nossas instituições, para as nossas comunidades. Bispo, a gente até estava brincando antes aqui da nossa conversa que a gente acompanha nas redes sociais a sua visita por aqui. O senhor está participando dos momentos nas comunidades, e a gente até brincou que a gente sempre observa o senhor nas festas aqui das comunidades. Mas é um momento também de integração com a comunidade, seja nas festas que ocorrem, são tradicionais aqui no nosso interior de Videira, mas também nos momentos de acolhida também dessas comunidades. Sim, com certeza. A palavra-chave, eu diria, é proximidade. Nós queremos manter proximidade com o povo, com as pessoas, para que eles sintam que o pastor, o bispo diocesano, ele está ali com eles, caminhando juntos. E é claro, nós queremos lembrar também das outras pessoas que têm proximidade conosco, que não necessariamente professam a fé católica, mas nós queremos dizer que queremos caminhar juntos, com a sociedade, com as lideranças, com as forças vivas que levam adiante as instituições e tantas organizações no município. Nós queremos dizer que estamos caminhando juntos. Nossa presença significa proximidade, significa unidade, significa comunhão, para que a gente possa se dar conta de que o caminho, ele precisa ser um caminho de unidade. Então o bispo quer ser esse instrumento de paz, de fraternidade, de comunhão, de união. E a gente percebe a necessidade que as pessoas têm de sinais visíveis das nossas autoridades que estejam junto e próximo ao seu povo. Eu sempre digo assim, que o sofrimento do povo é o sofrimento do bispo. Costumeiramente, eu também digo, olha, se deu um granizo aqui em Videira, o bispo sofre. Se o Rio Iguaçu saiu das suas margens e alagou Canoinhas e Irenópolis, o bispo sofre. Assim como se alegra com os que se alegram. Ou seja, nós fazemos parte da comunidade, da sociedade, e a nossa presença quer ser uma presença de ânimo, de estímulo e, sobretudo, de esperança, de olharmos para um horizonte comum, para que as dores e os sofrimentos sejam aliviados com a nossa presença, com a nossa oração, com a nossa proximidade. O senhor tocou num ponto que eu acho que é importante abordar aqui. O senhor tocou... A gente tem aí uma diocese que é grande na sua proporção, abrange aí municípios do Planalto Norte ao meio oeste catarinense, de Canoinhas, passando por Porto União, chegando aqui em Videira, no nosso meio oeste. Como que o senhor observa essa grandiosidade da diocese de proporções geográficas também, e até geográficas diferentes, porque a gente tem muitas vezes comunidades diferentes, seja aqui no meio oeste, em comparação lá com o Planalto Norte? Muito boa pergunta. A nossa diocese de Caçador, ela está presente em 23 municípios. 23 municípios, são 25 paróquias e 500 comunidades. E é muito interessante, eu já rodei a diocese, dessas 500 comunidades, eu visitei aproximadamente 400 já. E é muito interessante esse conhecimento, essa proximidade com as comunidades e com as pessoas, porque aí a gente vai vendo a pluralidade e a diversidade, a forma de viver a fé, a forma de viver o compromisso comunitário. Nós vemos culturas diferentes, plantações diferentes. Numa região se planta fumo, noutra região nós temos os pomares, nós temos as videiras. Então nós vemos um cenário que eu costumo dizer que é um grande mosaico. Um grande mosaico. O mosaico ele é bonito porque é justamente pedrinhas diferentes que são colocadas e montadas, e quando a gente vê o mosaico feito, fica uma obra de arte maravilhosa. E é assim que eu me entendo. É uma pluralidade de culturas, de etnias, de cores, de sabores, mas que formam um belo mosaico. Um mosaico de pessoas trabalhadoras, de pessoas que vivem a sua fé de uma forma distinta, mas bonita. Então nós vemos dessa forma.
um conjunto como fosse um mosaico de várias peças que vão sendo montadas e que, ao olharmos para esse mosaico, é um mosaico bonito. Como eu dizia, temos lugares onde chamamos nono e nona, lugares onde chamamos opa e oma, lugares onde chamamos babka e jadek, ou seja, as várias linguagens, ucraniano, polonês, o italiano. Depois nós temos aí o pessoal mais da região aqui, cabocla. Então, várias etnias, várias culturas, várias comidas excelentes que nos fazem cada vez mais felizes ao conhecermos essa bonita diversidade. Vou aproveitar o gancho, e ainda a gente falando da sociedade aqui, onde a Diocese de Caçador está presente, o senhor falou, né, dessa diversidade que a gente tem na nossa sociedade, mas também é uma sociedade que vem passando por transformações. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor como que o senhor, como chefe da igreja aqui na nossa região, observa essas mudanças da nossa sociedade. Como o senhor tocou lá no início, inclusive, da nossa conversa, que a presença do senhor aqui na nossa região não é somente para aqueles que professam a fé católica, mas também para as outras fés. Como que o senhor vem observando esse caminho que vem tomando a sociedade, essas mudanças que vem tomando a nossa sociedade aqui na nossa região? É interessante a pergunta, porque na semana passada nós estivemos em Tubarão, numa região onde nós fizemos a nossa reunião, a nossa Assembleia Regional, onde todos os bispos estiveram presentes e representantes de organizações, representantes de pastorais, grupos e movimentos, para refletir justamente elementos que nos fazem pensar sobre a evangelização. E imaginemos que Santa Catarina acolheu mais de 350 mil pessoas nos últimos anos. Então nós temos uma mudança que vem acontecendo de uma forma rápida. E a grande questão era assim, que Santa Catarina está mudando. E nós, igreja, estamos conseguindo acompanhar essa mudança? Essa é a grande questão, hoje em dia. Nós vemos aqui em Videira. Eu estava dizendo para o Padre Fernando, olha, Padre Fernando, eu fiquei impressionado porque Videira tem movimento. A gente vê uma cidade movimentada, uma cidade agitada, uma cidade que vem tendo uma pluralidade, por exemplo, de línguas, de cores, de raças, de culturas diferentes. Então é claro que isso é um desafio para a sociedade, toda essa dimensão da acolhida, essa dimensão da migração, e é claro, todos os impactos que isso significa. Então nós sabemos que hoje em dia é necessário nós refletirmos, pensarmos como organizarmos melhor a nossa sociedade para vivermos esse novo tempo, esse tempo de mudança, esse tempo de maior diversidade e pluralidade. E a igreja também precisa se perguntar como fazer o seu trabalho, a sua missão dentro desta grande pluralidade. Pluralidade que nós vemos em lugares também muito distintos, né? Por exemplo, a nossa diocese não foram todos os lugares e cidades que nós vemos e vimos essa chegada de imigrantes, por exemplo, né? Mas também refletimos sobre a parte do litoral e tudo isso vai incidindo na própria fé, vai incidindo na própria sociedade. Nós lembramos o que significa para as pessoas que chegam nesse ambiente, uma nova cultura, um novo jeito, trabalho. Então é um desafio também para eles, mas é um desafio também para nós, como acolhermos e como fazermos essa integração, essa unidade, essa comunhão, para que a gente possa ter minimamente propósitos comuns, caminhos comuns, horizontes comuns. E aproveito ainda para a gente seguir nesse assunto. O Padre Fernando está aqui, não vai deixar eu colocar questões erradas. A presença do jovem também eu acho que é um ponto importante. O Padre Fernando está sempre à frente de inúmeros movimentos dos jovens na Igreja Católica.
Como que o senhor observa essa questão? Aqui a gente tem, em Videira, tem um grande número de grupos de jovens que estão dentro da Igreja Católica e que muitas vezes acabam também retornando para a Igreja Católica, que muitas, em tempos passados, não estavam tão presentes ali dentro. Como que a Igreja vem observando esse nível cada vez mais crescente desses grupos de jovens ali dentro? Olha, nós estamos vendo com alegria e otimismo. Eu estava também esses dias no Santuário de Fátima, em Portugal, e o que me impressionou lá foi a quantidade de adolescentes marcando presença lá no santuário. Jovens, adolescentes do próprio Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Ilhas Martinica, Polônia, Iugoslávia. Então, está havendo uma sensibilidade diferente dos jovens para com a fé, para com a religião. O mundo apresenta muitas propostas de felicidade, mas a gente está vendo que muitos dos jovens, muitos adolescentes estão procurando e buscando na igreja uma segurança maior, a vida em comunidade, a proximidade com outros jovens. Aqui na nossa diocese, Ernesto, a gente está vendo algo interessantíssimo. Num final de semana, eu tive um encontro com os jovens do EJA aqui, que lá tinha 80. Nós tínhamos um encontro em Caçador com 70. Nós tínhamos um encontro lá em Canoinhas com 120. Jovens, adolescentes. Então, é um crescimento significativo. E eu quero também aqui contar, em particular, desses dias eu estava numa reunião, e daí me disseram, bispo, lá em Canoinhas está acontecendo um retiro de jovens. Então, eles gostariam muito que o senhor fosse, mesmo com a sua reunião aí, não teria como o senhor sair de Caçador e ir para lá? Eu disse, eu vou dar um jeito de encontrar aqueles jovens. Eu tinha um espaço aí de umas 4 horas na tarde e eu fui lá. Pensem, eu encontrei lá 600 jovens e adolescentes participando de um retiro num sábado. Eu fiquei impressionado. Então, há uma sensibilidade para a fé, para o religioso. E é bom quando a igreja oferece propostas de retiros, de encontros. Isso, com certeza, está crescendo e se fortalecendo na nossa diocese. Isso é algo muito importante que a gente percebe. E o senhor observa que a igreja está conseguindo atingir todos esses jovens, acolher todos esses jovens, mesmo com etnias diferentes, a gente já falou aqui, com pensamentos diferentes, questões diferentes. O senhor observa que a igreja está conseguindo fazer todo esse trabalho de acolhimento de todos esses jovens? Ainda não. No meu ver, ainda a igreja tem um longo caminho a percorrer, porque nós perdemos um certo compasso com a juventude. Nós erramos muito ao longo do tempo com relação à linguagem, como nós nos aproximarmos. Então demorou para a gente oferecer realmente aquilo que eles precisavam. A gente usava algum discurso que não atraía. Eu sempre digo assim, a água benta, ela continua água benta. Mas a gente tem que saber oferecer água benta, conforme o tempo, conforme a idade, conforme o contexto que os jovens estão vivendo. Então a fé, a religião, o evangelho, Jesus Cristo, ele deve ser oferecido, apresentado de uma forma criativa, de uma forma bonita, de uma forma alegre, porque é isso que nós queremos, mostrar uma igreja alegre, uma igreja acolhedora, uma igreja que está pronta a servir os jovens e acolhê-los do jeito que eles são. Existe uma diversidade muito grande entre os jovens, mas existe algo que é comum, a busca de um sentido maior para a sua vida. Isso fundamenta muito a participação e a presença. E quando eles veem uma instituição que vai se renovando, que vai se reconfigurando, que vai buscando
esta abertura e esse acolhimento, eles vêm. E nós precisamos estar preparados para acolhê-los. E acolhê-los bem, oferecermos condições necessárias para que ali eles façam uma verdadeira experiência de Jesus, de Deus, da fé. Porque eu costumo dizer, não existe nada melhor do que Jesus. Nada. Então nós precisamos de um novo jeito, de uma nova forma, uma forma revitalizada de apresentarmos a fé. A gente se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu gostaria de que, Padre Fernando, qual que é a mensagem que o senhor deixa, aí já depois de tantas comunidades visitadas nessa visita pastoral do bispo aqui na nossa região, qual que é a mensagem que o senhor deixa para as próximas comunidades, para aquelas outras pessoas que ainda vão receber a visita de Dom Cleocir aqui na nossa região e da importância dessa visita? Bem, as comunidades que já foram visitadas viveram um momento intenso da graça de Deus, um momento de alegria, um momento de união, momentos de oração, momentos de fraternidade. E os depoimentos depois da visita, passando alguns dias, são os melhores possíveis, confirmando esses valores que foram vivenciados. Então muitos dizem assim, padre, a gente nunca viu um bispo tão próximo. Padre, nunca um bispo veio visitar a nossa casa. Nunca um bispo veio visitar a nossa comunidade. Aquilo que a gente viveu, a gente não sabe nem expressar. De tanta alegria, de tanto comovente foi. Então, esse é o relato, ou esses são os relatos das comunidades que foram visitadas e também das instituições que já foram visitadas. O que eu diria para as próximas? Mantenham a expectativa do encontro, o desejo de se encontrar com o bispo, porque realmente está sendo um momento de graça por onde o Dom Cleocir está passando. Porque junto com ele passa a igreja, passa o Cristo, o Cristo bom pastor, que vai acolhendo, vai dando uma mensagem de esperança, vai cuidando daquelas ovelhinhas que estão mais doentes, vai mostrando que a igreja não está distante, mas que a igreja se faz próxima da vida de cada um, e da vida ordinária. Não daquela vida fantasiosa, mas da vida ordinária, do dia a dia de cada um. E Bispo, Dom Cleocir, qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem está nos acompanhando, para os moradores aqui de Videira e também da nossa região, qual que é a mensagem que o senhor deixa aqui para todos nós? Olha, primeiro manifestar nossa gratidão pela acolhida aqui na rádio, muito obrigado. E eu quero manifestar minha profunda gratidão também à acolhida que nós estamos recebendo nas instituições, aqui mesmo, vocês que nos acolhem também, essa hospitalidade marcante do nosso povo. Eu acredito que a visita tem mostrado o quanto o nosso povo é um povo querido, é um povo amado, é um povo acolhedor, é um povo que guarda valores muito, muito importantes, que em determinados momentos a gente precisa soprar as cinzas que estão com as brasas muito acesas ainda. Então agradecer a acolhida e depois eu quero lembrar, ouvintes, a experiência que eu estou fazendo junto com os padres salvatorianos, com a comunidade salvatoriana. Que maravilha a gente compartilhar os momentos juntos de oração, de almoço, de confraternização. Então tem sido um momento muito importante. A palavra que eu diria é a palavra encontro, que o padre Fernando falou. Nós vivemos numa sociedade de muitos desencontros, numa sociedade de muitas hostilidades. E nós precisamos fazer brotar do coração humano o que ele tem de melhor, não o que ele tem de pior. Então esse é o exercício, eu acredito, cotidiano, de nós cultivarmos aqueles bons sentimentos, a fraternidade, a paz, a solidariedade, a comunhão, fazermos brotar dentro de nós essas coisas que são do Evangelho, que são de Jesus, que foram colocadas lá no fundo do nosso coração quando nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ao longo do tempo parece que nós fomos nos desconfigurando. O humano,
O humano foi se desumanizando. Então a minha palavra é: vamos buscar vivenciar aqueles grandes valores que estão nos nossos corações e aqueles grandes valores que os nossos antepassados vivenciaram, que Jesus veio recuperar a cada dia, a cada momento da nossa história e da nossa vida. Que nós possamos deixar brotar do nosso coração os melhores sentimentos, porque a humanidade hoje precisa de luzes. E a gente sabe, faz muita diferença uma pequena vela acesa no meio da escuridão. Sejamos luz, sejamos sinais de esperança, de vida, sejamos sinais de paz, de entendimento, de diálogo. Essa é a mensagem. Dom Clovisir, Padre Fernando, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e deixar sempre os microfones aqui da Rádio Videira e da RBV Rádios em Videira abertos para outras oportunidades. Nosso agradecimento. Obrigado. Para você que esteve com a gente, fica o convite para você acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Você pode ver e rever a qualquer momento. Até lá.